Você convive com uma pessoa extremamente difícil? Neste vídeo eu vou te ajudar, trazendo para você algumas dicas de como estar convivendo com mais facilidade com essa pessoa. Eu sou Luciene Pereira, psicóloga, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre relacionamento com pessoas difíceis. Muitas vezes ao nosso redor lidamos com pessoas muito difíceis de convivência. Mas hoje nós vamos esclarecer um pouco sobre isso, vamos aprofundar um pouco sobre essa questão e como facilitar essa convivência. A primeira dica é: mantenha a calma e o controle. E eu sei que é muito difícil conseguir manter a calma e o controle em situações adversas como essa, com pessoas que exigem demais de nós. A primeira coisa que somos impulsionados a fazer é entrar na mesma sintonia que ela, agir da mesma forma. Sabe aquela coisa da ação e reação? Imediatamente temos a imprudência, muitas vezes, de reagir de acordo com a ação dela. Mas lembre-se, a maior arma que você tem é o autocontrole. E eu não estou falando de passividade, submissão ou aceitar simplesmente como a pessoa é. Não é sobre isso que eu estou falando. Na maioria das vezes, essa pessoa cria situações, gera conflitos difíceis de lidar. Mas a forma que você reage a essa situação é o que muda tudo. Em geral, não é possível mudar essa pessoa, mas é possível mudar a sua reação em relação a essa ação. E a forma que você reage muda tudo, toda a situação. Mas se você manter a calma, o autocontrole, você assume o domínio da situação. Se você consegue olhar para essa pessoa que está brigando com você, que está te provocando, e consegue ter um olhar diferenciado, não se posiciona na mesma frequência que ela, porque o mais importante não é a pessoa em si, mas sim como você vai lidar com ela, como você vai lidar com essa situação. Tenta manter a calma, e quando você se deparar com situações como essa, lembre-se desse vídeo, coloque em prática. E diante de uma situação de autocontrole da sua parte, você vai impactar essa pessoa de uma forma diferente. Ela mesma vai se autoposicionar também diferente. Até mesmo a dificuldade da pessoa pode ser amenizada com a sua forma de se colocar. E a segunda dica é: entenda a raiz do comportamento. O que está levando a pessoa a agir assim. E isso eu sei que não é fácil, porque nós estamos com raiva daquela pessoa naquele momento. Ela está te provocando, ela está brigando com você. E manter essa calma, procurar essa compreensão, eu sei que não é fácil, mas é possível. Porque normalmente, quando a pessoa é difícil, a tendência é nós nos afastarmos. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes a gente se afasta daquela pessoa. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão. E quando essa pessoa é muito próxima, quando ela convive com você na sua casa, na sua família? Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai. É diferente de alguém que você encontra no ambiente de trabalho, que você pode até mudar esse foco. Quando é muito próximo, dificilmente nós podemos e conseguimos fazer esse afastamento. É muito mais desafiador. Vamos nos lembrar que os estudos mostram com clareza que todo adulto difícil, todo que fere, é uma criança ferida. Anteriormente ele foi ferido e hoje ele fere. E isso é muito importante, porque quando nós conseguimos fazer esse movimento de retorno, procurar entender o porquê dessa ação, nós estamos utilizando a empatia, o entendimento desse comportamento. Por que será que ele está agindo dessa forma? Então muita coisa vem do passado, mal trabalhado, não foi ressignificado, muitas coisas que ficaram ali latentes e ela não conseguiu superar. E hoje ela fere. O comportamento de uma pessoa diz muito sobre ela. Qual é a limitação dessa pessoa, o que ela passou. E na maioria das vezes, aquele comportamento é reflexo da própria história. E é óbvio que isso não é uma justificativa. Eu não estou defendendo isso como uma justificativa para ele te ferir. Não é simplesmente aceitar. É, na verdade, compreender. Desenvolver a compaixão por aquela pessoa. Quando você consegue ter essa compreensão, quebrar essa rigidez, você começa a entender por que ela é tão difícil assim. E há um movimento que difere tudo isso, que facilita a compreensão, que facilita o relacionamento. Ao olhar para uma pessoa difícil, muitas vezes nós ficamos no julgamento. Mas quando nós temos a sensibilidade para compreender o porquê dela ser assim, o porquê dela agir assim, o nosso olhar muda para um olhar de compaixão.
E lembre-se, nós só conseguimos curar uma dor com amor. Nós podemos tentar compreender. Será que essa pessoa teve uma infância sofrida? Será que ela foi rejeitada? Não foi amada? Ela pode carregar muitas dores. E quando você trata essa pessoa com amor, você quebra as barreiras. Claro que nem todas as pessoas têm essa disposição. E nem todas as pessoas difíceis também carregam traumas. Existem pessoas que simplesmente não querem mudar. E aí é uma outra questão. Mas entender tudo isso facilita a convivência com essa pessoa difícil. E quem ganha é você. Terceira dica: estabeleça e respeite seus limites. É importantíssimo respeitar os limites, aprender a dizer não com tranquilidade, com firmeza. Não precisa de agressividade. É necessário estabelecer limites para essa convivência. Caso contrário, vai existir muito ferimento. E com as pessoas difíceis, é muito difícil estabelecer esses limites. Exige mais, mas é possível. E lembre-se que sempre eu coloco para você, é possível. E quando é possível, não tem barreira. E muitas vezes você pode dizer para mim: ah, Luciene, eu convivo com essa pessoa há tantos anos, não tem condições de mudança mais. Mas eu digo você, não existe tempo para mudança. Basta você querer de verdade. Quando você quer a mudança de verdade, é possível isso acontecer. Exige determinação. Quando você diz, a partir de agora, a partir de hoje, será diferente. Eu vou me respeitar. Eu vou respeitar os limites que eu possuo internamente. Não vou deixar que você faça comigo tudo isso que você tem feito. Lembrando lá, como eu disse anteriormente, com calma, sem agressividade, simplesmente você vai colocar limites. E essa atitude, não espere que vai acontecer uma mudança dela para com você, mas vai acontecer uma mudança primeiramente de você para com ela. Porque você pode, a partir daí, afastar-se, não ficar tanto tempo, respeite a si mesmo. Se você percebe que a sua tolerância em relação àquele comportamento é de 10 minutos, é até quanto ela consegue falar sobre um assunto, quando ela muda para um outro assunto, você já não suporta, afaste-se. Dê a você mesmo esse afastamento, esse tempo. É preciso você refletir o quanto você suporta saudavelmente. Quando começa a interferir na sua saúde emocional, afaste-se. Com tranquilidade, com aquele jeitinho, mas não fique mais ali. Você é o responsável por não permitir que aquela pessoa invada o seu espaço emocional. A quarta dica é: evite viver para agradar os outros. Será que é possível ter saúde emocional vivendo só para agradar os outros? Voltando para essa questão da pessoa difícil de conviver. Você convive com ela e você não quer desagradá-la. Será que isso é possível? Você não quer dizer não para ela, você não quer pôr limite para ela. E essas pessoas, normalmente, que têm peso em nossas vidas, são as pessoas muito próximas. Você pode observar, eu sempre uso esse exemplo com os meus pacientes, vou até usar aqui com vocês também. Se você vai numa loja, você vai num ambiente comercial e você não se sente bem tratado, você sente que aquela pessoa te maltrata, ela não te dá a devida atenção, muitas vezes até te ignora, ou até mesmo, realmente, ela trata você com descaso. Você vai sair dali, você vai para outra loja. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar uma máquina de lavar e eu estava num ambiente comercial muito forte. Eu fui numa loja à esquerda e eu observei a máquina, a que eu queria, a marca, o tamanho, tudo certinho. E eu vi que tinha um preço bom, um preço interessante. Mas quando o vendedor se aproximou, me atendeu, ele me atendeu assim com tanto descaso, sabe? Foi tão ruim ser atendido por aquele vendedor, que eu falei, eu não vou fechar ainda. Voltei, fui caminhar mais um pouco, em frente àquela loja, encontrei uma outra máquina, né? A mesma máquina que eu queria. Fui atendida super bem. O vendedor, uma pessoa muito atenciosa, muito gente boa, me atendeu com todo carinho. E eu percebi que aquela máquina tinha um valor agregado a maior. Ela não estava no preço da outra. Mas aquele carisma do vendedor foi tão bom, eu me senti tão assim, bem acolhida, que eu acabei comprando a máquina num valor maior. E olha que eu gosto de economizar.
Porque eu acho que o produto é o mesmo. Ele tem o valor agregado à loja que ele está sendo vendido. Mas a fábrica, né, todo fabricante é o mesmo. Não é como um serviço, não é? Por isso que é muito diferente produto e serviço. O produto é o mesmo. Agora o serviço, é claro que cada um tem o seu serviço, né? Então os valores sim variam bastante. E eu gostaria de dar esse exemplo para você por causa dessa questão. Eu comprei a máquina num valor maior. Por quê? Porque eu fui muito bem atendida. Então a gente tem que perceber isso. Aquela pessoa que me atendeu mal na loja, ela não faz parte da minha vida. Eu estou contando isso aqui para vocês porque me ocorreu essa memória nesse momento. Mas isso não é uma coisa que eu carrego, que me faz sofrer, que eu, sabe, perco sono por isso ou perdi na época. Não. A questão é quando nós somos maltratados, quando nós temos aí pessoas difíceis na nossa convivência diária, especialmente na família, não é mesmo? Porque ali a gente convive todos os dias, ou em festas de família, muitas vezes a gente se encontra, né? Depois que cada um tem a sua casa e tudo, quando a gente se encontra na família, nós temos esse espaço de convivência. E quando essa pessoa é difícil? Por essa questão de querer agradar, muitas pessoas se sujeitam a estar na presença por um tempo além do que ele suporta, além dos seus limites. Por quê? Porque não conseguem dizer não. Porém, esse não dizer não maltrata demais a pessoa. Será que você é uma dessas pessoas que não está conseguindo dizer não? Reflita sobre isso. Se você demonstra sempre estar disponível, você nunca se posiciona, nunca se defende, e você acaba atraindo pessoas que se comportam dessa forma. Porque nós sempre estamos numa frequência emocional que acaba atraindo pessoas que muitas vezes são semelhantes ou muitas vezes nos repelem. Cuidado com isso. Por isso a necessidade de colocar os limites e não estar o tempo todo querendo agradar o outro e se desagradando. Porque na verdade nós não podemos simplesmente sempre agradar o próximo e não nos agradar nunca. Partindo do princípio de que foi Jesus mesmo que deixou esse mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Como é que nós vamos amar o próximo se a gente não se ama? Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos proteger, nós precisamos ter esse cuidado com a gente. Freud tem uma frase célebre que diz assim: qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Porque nós temos responsabilidade sim. A gente age de uma forma que faz com que um tipo de pessoa que a gente não quer seja atraído para a nossa vida. Então, se você é uma pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo, você precisa avaliar o seu comportamento e aprender a fazer diferente. E se você já tentou e você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda profissional, porque ao longo do tempo isso vai se acumulando e vai se tornando um grande problema. A longo prazo pode causar adoecimento em você. Proteja a sua saúde. Vamos recapitular então as 4 dicas que você precisa rever em relação às pessoas difíceis que convivem com você para que você mantenha a sua paz. Primeiro, mantenha a calma e o controle. Segundo, entenda a raiz do comportamento. Terceiro, estabeleça e respeite os seus limites. Quarto, evite viver para agradar os outros. Reflita sobre isso e tome uma atitude. Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. E se fez sentido para você, inscreva-se no canal, dá um like. Também compartilha com as pessoas que você julgar que estejam precisando ouvir isso hoje. Semana que vem, na sexta-feira, nós teremos um novo vídeo aqui no canal. Eu aguardo por você. Deus abençoe sua semana. Beijo no coração.